Tudo bem, Rogério? Bom dia. Tudo jóia, bom dia, boa tarde, né? Você é bom dia ainda, que é uma hora menos. Se apresenta aí para a galera, vamos se conectar com o povo que está chegando. Fala um Bom, pouquinho de você, conecta com a galera contando a tua história de vida aí, que isso é importante para nós. Vai lá. sem sombra de dúvida, Rogério. Bom, como o Rogério mencionou, sou da região de Santa Catarina, do oeste catarinense, região lá para o pessoal se localizar aí, Chapecó, a 40 quilômetros de Chapecó, seria uma cidade um pouco menor de interior, né, 40 quilômetros. E aí lá eu fiquei na minha infância até meus 15 anos de idade. Lá no sul não é nem é sítio, né? Fiquei na roça até os 15 anos de idade, no qual lá aprendi a trabalhar com vaca de leite, tirar leite, aviário e um pouco de plantio de fumo também, né? É a região muito forte, a região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o fumo, Grandes fumagiras. com certeza. E ali me criei até os 15 anos, e aí depois disso tivemos a oportunidade de explorar o Mato Grosso. Não conhecia, a gente veio com a família e acabamos ficando para cá. Perdeu seu pai, né, Thiago? Eu perdi com 8 anos de idade, mas minha mãe conseguiu dar sequência, né? A gente teve muito aprendizado, né? Desde pequeno, aprendi a não dar um pouco de valor. As coisas aconteceram naturalmente. Você perdeu seu pai na lida de campo, né? Seu pai era agricultor Na lida de também. campo. Acidente Na lida de aí, campo. incidente na roça mesmo, foram cortar Sim. uma árvore aí e deu problema, é isso, né? Isso. Aí no sul, né? Poda de eucalipto de Tinha que ser feito daquela forma. Era costumeiro fazer daquela situação. No caso, ocorreu um acidente. Aí ficamos em 6 meses aí nos hospitais aí, através do meu padrasto, com 15 anos de idade. A gente veio através do irmão dele para o Mato Grosso. Especificamente, a gente ficou no primeiro momento em Sorriso, que é a cidade vizinha aqui. E aí, posteriormente, nós viemos a Sinop, né? E aqui eu fiz minha faculdade aqui mesmo, concluí meus estudos e aprendi um pouco trabalhei sempre meio em família aqui praticamente, e após a conclusão do curso, tentei também alguns anos, estudei para concurso, né, para depois ingressar na advocacia. Foi algo que eu tentei buscar, não seria alternativa, né? Vai que, por exemplo, se você se apaixona ou curte a advocacia, por que não tentar, né? Foi quando, em 2015, comecei a advogar aí, aprendendo, né? A gente é um interno aprendizado, um interno aprendiz. E você se deparou, Tiagão, com essa advocacia do agro, voltada especificamente, nichada na defesa do produtor? Logo que você se formou, começou a advogar, você chegou a fazer alguma defesa dos produtores aí na banca de advogados que você era associado, enfim, que você era contratado? Como funcionava isso? Explica para os colegas aí que estão assistindo. Como é que era antes de você conhecer o nosso curso? O escritório que eu estava atuava um pouco mais na área das revendas e com as multinacionais, né? Eles ou contra eles? Não, contra eles, mas não tenha vários agricultores também, naturalmente. Mas aí o grande forte seria mais nas questões das execuções em CPLs, né? Sim. Não especificamente mais no crédito rural, na defesa de recuperação, por exemplo, contra bancos, enfim. Instituições financeiras. Tínhamos alguns casos, isso, era um pouco menos, porque sempre estava mais não contra o agricultor, né? Então ali eu aprendi muito. Eu aprendi demais a questão do agronegócio, atuava grande nicho do agro. Então, foi ali que eu conheci o agronegócio, especificamente. Na faculdade, a gente passa perto, né, amigo? Vê, né? Não passa absolutamente perto. E aí, a questão esse outro nicho, que seria direcionado ao agricultural, me despertou agora, recentemente. Eu vi um mercado, né, que talvez promissor, que poderia ser explorado. E aí eu fui buscar maiores informações, fui pesquisar, enfim, e ocasionou as coisas foram acontecendo naturalmente, né, por incrível que pareça, foi tudo muito rápido. A gente se reunimos aí na segunda-feira, por acaso, né? Então foi de repente, né? Eu não esperava essa conexão nossa tão rápida assim. É que assim, né, Tiagão, a gente você é um piá, né, um cara novo,
um advogado já com um futuro brilhante pela frente, uma região extremamente rica do nosso país. O maior problema de Sinop não é o endividamento dos produtores, mas quando existe, são grandes endividamentos, tendo em vista as áreas de campo plantadas aí. Para você ter uma ideia, eu creio que só o plantio de Sorriso, a área de plantio de Sorriso representa aí, sei lá, 20% de todo o estado do Paraná. É uma área muito grande e, assim, quando existe alguma quebra de safra, alguma situação nesse sentido, e os produtores não estão alavancados com dinheiro próprio, quer dizer, estão alavancados com dinheiro de banco, é muito complicado, né? A maioria deles tem produtores aí que tem avião, tem produtores aí que tem grandes bancas, entre aspas, de advogados, mexendo, trabalhando em outras questões, como tributário, sucessões, formação de holding. Você sabe o direito empresarial que envolve o agro aí, transformando a atividade do agricultor em empresas, né? Transformando parte da atividade deles em PJ. Mas falei com alguns aí nessa viagem que eu tive, ninguém ouviu. Veja bem, produtores, ninguém nunca ouviu falar de manual de crédito rural, nem tampouco do direito que eles têm à prorrogação. Essa confusão é muito latente quando a gente atende o produtor, ele confunde muito a prorrogação com a renegociação que o banco enfia a goela abaixo. Ou seja, renegociação é quando o produtor tem direito à prorrogação, que é a prorrogação nos mesmos termos do contrato original, pelo tempo necessário para a reestruturação financeira, devido às hipóteses que estão lá elencadas no Manual de Crédito Rural, capítulo 2, item 6, né? Ponto 9. E quando ele tem esse direito à prorrogação, é enfiado, entre aspas, a goela abaixo, a renegociação, que faz o seguinte, faz com que os contratos sejam mudados, a taxa de juros alteradas, e pelo tempo que o próprio banco concede, não pelo tempo necessário à reestruturação financeira. E, assim, o Manual do Crédito Rural diz que o financiamento ele tem que servir, ele tem que ser completo, ele tem que servir a finalidade do produtor, tem que ser suficiente para aquilo. E quando há alguma... Nós temos aí a colheita, o plantio está atrasado devido à seca, né, Tiago, aí na região? Está bem atrasado já. Em torno de 30 dias. Então, isso já influencia todo o ciclo produtivo de uma região. Ou seja, não choveu direito, não se pôde plantar ainda, e aí a maioria do pessoal aí só faz uma safra por ano, salvo engano, aqueles que não plantam algodão, plantam soja, faz somente uma safra, né, Tiago? Raras as fazendas que fazem 2 ou 3 safras, acho que 3 não existem, né? Não. Plantio do soja, quem tenta plantar logo no início da abertura da janela, para quem planta o algodão, posterior a isso, né, planta um soja um pouco mais precoce, para ainda entrar com o algodão já. Sim. E quem não planta o algodão, tira o soja e faz safrinha do milho, né? Então, são praticamente essas 3 aí produtos que mais que impedem. Exatamente. E hoje, no meu ponto de vista, o grande agricultor que ele vai sofrer um pouco mais, né? Porque tem uma área um pouco maior, quantidade maior para ser plantado e em virtude do atraso da dívida, da chuva, ele vai começar a plantar mais tarde e aí tem que ter uma aceleração um pouco maior. Isso interfere depois lá na frente na colheita também, né? Tem que ser um pouco gradativo. E aí, consequentemente, corre o risco de atrasar o plantio do milho e aí, consequentemente, talvez possa um pouco já, quando o milho estiver pendoando, já não está mais chovendo, aí pode vir também uma frustração nesse sentido. Então, o tempo é muito precioso aqui, a chuva, né? Sim. Ela é uma cadeia, é uma sequência. A doutora Lívia aqui, Tiagão, está perguntando, professor, a prorrogação de parcela deve ser remetida para o fim do contrato? Muito boa a tua pergunta, doutora. Nós estamos aqui, vamos tratar muito disso presencialmente na La Casa do Crédito Rural. O Tiago vai ser um associado nosso, que vai trabalhar na região de Sinop, Sorriso, essa região do Nortão, aí do Mato Grosso. Então, assim, não existe essa regra, doutora, tá? A prorrogação da dívida ou a prorrogação de parcela pode ser pelo prazo que o produtor precisa. Sempre, doutora Lívia, tá? Sempre tem que haver o laudo de capacidade real de pagamento do produtor e ela tem que ser suficiente para a reestruturação econômico-financeira da propriedade do produtor. Se não forem provadas causas de culpa ou dolo do produtor, ou seja, ele desviou aquele recurso financeiro do plantio para outra finalidade,
ou seja, todo mundo colheu e ele alega que não teve produção, aí não, aí é fraude, alguma coisa nesse sentido, o banco vai ter todo o direito de cobrar, inclusive, o custeio dele. Agora, a maioria do pessoal ali perdeu a produção, uma região inteira perdeu a sua produtividade, não teve produção. Excesso de chuva ou falta dela, tem que ser feito um novo cronograma de pagamento, né, Tiago? Capacidade real de pagamento do produtor, que pode ser a minha, pode ser diferente da do Tiago, como produtor, um exemplo só. Eu posso precisar de 10 anos, o Tiago, 10 anos não é suficiente, pode precisar de 12. Então, por isso a legislação manual de crédito rural não fala do tempo. O tempo é peculiar de cada produtor para a sua reestruturação financeira, porque a dívida tem que ser paga com produção e não com fazenda, né, Tiago? Com certeza. Existe algum prazo? Tem esses prazos? Caso não é feito esses pedidos antes de uma eventual execução ou principalmente antes do vencimento do contrato, o que deve ser feito no projeto? Desculpa, Tiagão, não ouvi tua pergunta. Não Por exemplo, tive uma frustração de safra, eu tenho um custeio, um financiamento para ser pago daqui 1 mês, 2 meses. Eu tenho que fazer de que forma? Antes do vencimento, procurar o banco, notificar... Exatamente, exatamente, Tiagão. Deixa eu te explicar o passo a passo administrativo. Isso é muito importante. Nós temos uma resolução da FAEP aqui no estado do Paraná, que fala, você vê a FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que deveria conhecer o produtor na sua totalidade, não vou dizer totalidade, mas mais de 70% dos produtores, Tiagão, quando eles se veem na iminência de perder uma safra, eles não vão notificar o banco, né? Eles não vão atrás de notificar banco, fazer laudo, eles correm para o banco falar com o gerente da carteira agrícola que disponibilizou esse crédito para ele, ok? Então, eles fazem isso numa conversa informal. Raramente o produtor tem o conhecimento que deve fazer por escrito uma notificação extrajudicial, informando através de um laudo de perda parcial ou total da safra, informando que não vai ter possibilidade de pagar aquela parcela. E essa resolução da FAEP, esdrúxula, que nós temos aqui no estado do Paraná, diz que o produtor tem que notificar formalmente o banco com até 15 dias antes do vencimento da parcela. E mais esdrúxula ainda, que a maioria do judiciário do estado, do meu estado aqui do Paraná, fundamenta que isso deve ser feito conforme a resolução da FAEP. Uma resolução de uma federação fazendo jurisprudência no meu estado. Isso é uma porcaria, uma aberração, porque demonstra que a maioria do judiciário que segue isso, e uma federação que deveria proteger o direito do produtor, demonstra que não sabe patavina nenhuma da realidade, da humildade de cada produtor, e sabe que o produtor sempre vai querer pagar, sempre vai querer fazer um acordo, e muitas vezes o produtor vai chegar no teu escritório, Tiagão, com tudo isso aí vencido, entendeu? Ele vai chegar muitas vezes no teu escritório com a cópia da execução na mão, né? E aí, como é que ajuda o produtor que está sendo executado, já perdeu o prazo, já fez tudo isso? Então, nós falávamos ontem numa live muito interessante, né, sobre suspensão de leilão, e não vi a maioria dos alunos aí participando, depois ficam perguntando, nós temos que repetir. Então, participe das nossas lives, que é interessante, são várias informações que nós damos ali, essenciais para a tua advocacia na defesa do produtor. Quando isso acontece, o melhor de tudo isso é quando você consegue notificar o banco com até 15 dias. Você vai lá, notifica o banco pedindo a prorrogação do vencimento, como o Tiago falou agora, com até 15 dias de antecedência do vencimento. Isso é o melhor dos cenários. Agora me diz uma coisa, você não notificou, o cliente chegou no teu escritório com tudo vencido e uma execução na mão, não tem mais nada que fazer pelo cliente? Amigo, não é assim, sempre tem muita coisa a ser feita.
principalmente se você pega um juiz de uma comarca. O Thiago falou que aí em Sinop são 7 varas civis, né, Thiagão? Salvo engano, 6 ou 7, né? 7 no total, 4 específicas civil. 4 específicas. Então, você vai pegar, muitas vezes, um juiz que tem um viés, ele veio como o Thiago, como eu, e veio da agricultura. Então, ele tem uma tendência maior a querer, inclusive, ajudar e conhece o problema da agricultura. Então, nesse momento, no prazo dos embargos à execução, faça a notificação ali, pedindo a prorrogação. Faça a notificação com um laudo, mesmo que um laudo simples, de perda total ou parcial da safra, e encaminhe por AR para a instituição que concedeu, para a filial, para a agência do Banco do Brasil que concedeu o crédito. Se é em Sinop, em Sinop, se é em Sorriso, espere voltar ao AR e nos embargos você deduza toda a matéria, todo o direito de prorrogação, né? Até os embargos você tem que deixar pronto o laudo de capacidade real de pagamento do teu cliente, você tem que ter já o contrato, não apenas o contrato que acosta a execução, que está sendo o instrumento da execução, mas tentar conseguir os contratos, geralmente são com renegociações de crédito, geralmente não é mais uma cédula de crédito rural, é uma cédula de crédito bancária, que o banco encadeou operações rurais e comerciais junto. Então, se você conseguir fazer esse trabalho de forma brilhante, a possibilidade de você suspender uma execução, que é muito difícil você suspender uma execução, com afastamento da mora, é muito grande, né? E tirar o nome do produtor por afastamento dos efeitos da mora, dos cadastros de inadimplência, também é muito alta. Então, assim, notifique o banco sempre. Se o cliente te procurou aí, Thiagão, no último dia ou no penúltimo dia para apresentação dos embargos, faça o melhor que você tiver com aquilo que você tem. Nós vamos estar juntos nesse processo, nem que a notificação vá por e-mail. Descobrimos um e-mail aí da superintendência, alguma coisa, e colocamos isso. Porque muitas vezes, quando o juiz ele tem um viés normal e ele segue à risca a legislação, ele vai falar, vai dar nos despachos dele de liminar, dizendo o pedido administrativo foi feito, e ponto. Não vai falar 30 dias antes, 20 dias antes, não interessa para ele se ele já tem esse viés de legalidade. Porque o manual de crédito rural, a legislação competente que rege as relações produtor e instituição financeira, não fala que tem que ser 30 dias antes, não fala que tem que ser 15 dias antes, não fala nada disso. Ele fala que tem que ter o pedido. O pedido deve ser feito, não é obrigatório. E os melhores desembargadores que eu já vi, no meu estado temos excelentes desembargadores, falam que esse pedido administrativo nem é pré-requisito, porque não existe na legislação. A única coisa que existe na legislação, e é clara e eminente, clara e cristalina, estampada na súmula 298, que o direito à prorrogação, ele é obrigatório. Ele não deve ser escondido do produtor, e ele deve ser... Obrigado, querido. Ele não deve ser escondido, não deve ser deixado de oferecer ao produtor, deve ser dito para ele na hora que ele precisar exercer, tem que ser oferecido. Não é uma faculdade do banco fazer a prorrogação, não. E a prorrogação é nos mesmos termos do contrato original. E aí a doutora pediu, e as parcelas vencidas? Doutora, a parcela vencida e as vincendas, você vai trabalhar o endividamento do produtor como um todo. O endividamento do produtor pode ter começado lá em 2015, por exemplo. Onde existe suinocultura, um dos fatores que deliberaram, Thiago, as dívidas dos produtores na suinocultura ocorreram pela carne fraca, aquela operação que aconteceu da carne fraca, outros pela greve dos caminhoneiros, aqueles que faziam só o primeiro processo, ou seja, só o nascimento do suíno e o criar até para os colegas entenderem, o leitãozinho, depois vai para uma outra granja, tiveram que fazer o ciclo praticamente completo, foram 45 dias de problemas que nós tivemos. No pedido de prorrogação pode indicar algumas ilegalidades do contrato? Também, amigo, mas às vezes, doutor Cassiano, você não tem muitos subterfúgios ali, né? Às vezes o último contrato está normal, está dentro dos 12% ao ano,
a taxa de juros demora, está tudo certinho. O maior problema que você vai ter é o encadeamento de operações desse contrato, né? Mas, assim, uma coisa são as ilegalidades, para você entender, Cassiano, e eu estou explicando aqui para o Thiago algo bem importante. Uma coisa são as ilegalidades que vão afastar a mora também, mas o que mais vai afastar a mora e vai fazer com que o produtor responda a esse processo com o nome limpo e fora dos cadastros abonatórios é o direito de prorrogação, Thiago, que não foi oferecido a ele. Entende? E esse direito de prorrogação é muito justo, porque como você já foi da roça, eu também já fui, quando não chove para todos. Quando não para de chover, não para de chover para todos. Quando o preço do leite, você que já tirou leite de vaca, às vezes de madrugada, tua mãe, teu finado pai, quando não tem preço, você paga para produzir o leite para vender para o laticínio. E isso afeta toda uma coletividade de produtores leiteiros da região, e ali em Chapecó isso é muito forte, né? Nós fizemos um levantamento de custo de produção para uma propriedade em Chapecó, que eles deixavam 13% negativo por mês, pagavam 13% para produzir, para entregar para o laticínio. Você imagina como é que a pessoa trabalha, além de não ganhar nada, deixa menos 13% negativo. Nunca vai pagar a conta, né? A doutora Lívia não fecha nunca, né, Tiagão? Você imagina o cara trabalhando assim, amigo? Não fecha nunca, né? Doutor Rogério, aqui a Lívia está perguntando, faça apontamentos nas diferenças quando o contrato é para a produção e quando é para adquirir gado ou maquinário. O que modifica nas exigências? Doutora, tem que ver a natureza aí do contrato, né? Essa é uma baita de uma pergunta, muito boa. O maquinário, muitas vezes, você vai ter que ver se a linha de crédito da BNDES tem várias linhas de crédito do BNDES, né? Várias. Isso é muito bom para nós aí, Tiagão. Várias linhas de crédito. Subentende-se muitas vezes que o Tiago tem lá na fazenda dele uma área muito grande de campo, deseja trocar a sua máquina, né, por uma zero. Esse direito à prorrogação, se o Thiago perder a safra e não conseguir pagar a parcela da máquina, é um pouco diferente, tá? Algumas linhas do BNDES, você, para conseguir a prorrogação, você vai ter que pagar, no mínimo, os juros da operação. Então, depende da natureza, né? Às vezes você pegou uma linha de crédito G não sei o que lá, que tem todas elas constam lá no manual, e na própria, quando o BNDES libera, o programa que ele libera, porque subentende que a máquina não é essencial. Uma máquina zero não é essencial para a tua atividade. Você pode fazer com a tua usada também, né? Então, diferentemente da colheita, que é essencial para o pagamento da dívida, o maquinário não é essencial. Então, assim, esse é o pensamento da maioria, inclusive de vários programas que o BNDES disponibiliza para a compra do maquinário. Então, você vai ter o direito à prorrogação? Sim, mas você vai ter que pagar os juros da operação do contrato original. Já no crédito, no Pronaf, no Pronamp, no custeio de compra de animais e tudo mais, isso não. Isso você não precisa pagar nada, nenhum juros, basta você fazer de acordo com a legislação e pedir essa prorrogação no tempo cabível, porque ela é um direito obrigatório da instituição ser concedida. Nesses casos, a garantia muda, pode piorar a propriedade. Depende, doutora Lívia, tá? Se a propriedade já é a garantia, eles só vão efetivar a penhora. Depende se é a hipoteca, se é a alienação fiduciária. Né? Se a alienação fiduciária começa a azedar o negócio. Né? Se tiver animais de garantia, o banco pode, inclusive, pegar dinheiro de conta. A garantia ela pode se estender se os animais já tiverem sido vendidos, né? Pode ir para a propriedade, pode ir para dinheiro de conta. É complicado, tem que saber trabalhar muito bem o processo para não deixar chegar nesse ponto. Os maiores problemas aí na região, Tiagão, me conta. Como é que é a região de Sinop? Eu quero saber de você o que você tem para falar, expor aí, a questão já que entrou nesse assunto, a questão da alienação fiduciária. Fala um pouco da MP do Agro, então? Isso, pode ser. E tem muitas questões, pode. Aqui na região está se deparando-se muito com as questões muitas propriedades alienadas aí, e com grandes empresas de fora, fundos, né?
E gostaria que você desse uma complementar nessa questão e entrar na MP. Nós temos dois lados da moeda aí, Tiagão. Foi muito boa, muito pertinente a pergunta. Porque nós vimos hoje vários fundos, né, patrocinando aí, entre aspas, vamos usar a palavra patrocínio, porque a maioria dos colegas que estão aí não tiveram contato nenhum com nenhum contrato de trading e tudo mais. Então, quando esses dinheiros não são públicos, não são liberados através de programas de custeio, Pronaf, Pronamp, custeio agrícola, pecuário, não são, enfim, definidos no plano safra todos os anos, ele perde essa proteção, esse direito à prorrogação, Tiagão, beleza? Então, o dinheiro de um fundo, você não pode simplesmente não colher e alegar com o cara que não vai pagar porque não colheu, ok? Então, assim, a maioria do entendimento hoje, cara, você veio com um dinheiro de fundo, às vezes você consegue um dinheiro de fundo até com juro menor do que o próprio Pronamp, do que o próprio custeio, compra de uma máquina, né? Depende do fundo que você pegar. Hoje o Brasil é campeão em fundos querendo me prestar dinheiro, porque lá fora os juros que são remunerados, o capital deles são muito baixos. Aqui o brasileiro é acostumado a um baita de um pagador de juro, por isso que a maioria estão quebrados. O europeu não aceita pagar juro acima de 1% ao ano nunca. Né? Tem lugares que nem cobram, o cara não consegue remunerar crédito, dinheiro parado com juros, tem que ficar investindo e fazendo gerar riqueza do próprio dinheiro. Então, cuidado com dinheiros de fundos, que a maioria não tem essa proteção aí, a proteção do direito do manual, estabelecido no Manual de Crédito Rural e afins, falando de prorrogação, não se aplica, tá? E aí a MP do agro, vamos falar aí... desculpa, Tiagão, perdão. Mas aí o que a gente se depara, Rogério, existe o fundo, o investidor, mas ele faz uma forma de encadeamento, de estruturação daquela operação, que ele retém muita grana, que eu já se deparei com essas situações, que eu acredito que seja uma forma de esconder o juro. Você já separou com essas situações para tentar quebrar esse contrato, discutir uma possível juros escondidos atrás de uma operação desse porte? Sim, e não só nos fundos, tá, Tiago? O banco também. Nós já nos deparamos aqui com o Pronaf, que o que estava no contrato da liberação do Pronaf era 2,4. E quando nós pegamos as fichas gráficas e levamos a perícia do nosso perito judicial, foi 3,4, o juro 1% na aplicação do contrato. E já nos deparamos com o custeio pecuário de 6,75 no contrato, onde a taxa efetivamente cobrada na ficha gráfica passava de 10. Já tivemos situações assim, por isso é importante, muito importante, né, o profissional que quer ingressar nessa área se cercar de um bom perito. Capitalização mensal, sem ter pactuação nenhuma, capitalização diária, sem qualquer tipo de pactuação. A mensal, quando tem pactuação, é um pouco discutível. Hoje nós estamos num período de transição, considerando que se é ou não legal, há um ano atrás não se admitia, hoje já vimos algumas jurisprudências no sentido de que se tiver pactuada, estão admitindo, uma verdadeira vergonha. Né, a semestral, que pese, ela era permitida, eu acho uma vergonha também, mas estava sendo admitida, e agora estão querendo fazer com que a mensal também seja aplicada. Então, primeiro passo, analisar a ficha gráfica, que é a caixa preta da aplicação, geralmente é o débito em conta que ocorre, muitas vezes a venda casada, né, Tiago, também. Eu te empresto o dinheiro, mas você tem que deixar parte do dinheiro aplicado aqui comigo. Você tem que me comprar não sei o quê, me fazer não sei o que lá. Isso é vedado quando o crédito é público. Aí nós vamos para uma esfera de fundos aí, nós vamos suar um pouco mais para tentar desconstituir isso. Uma pergunta aqui da doutora Catarina, Tiagão. Quando já houve várias renegociações dos contratos, ainda assim conseguimos prorrogar as dívidas? Doutora, assim, eu parto do momento do caso concreto. Renegociações, se tem direito à prorrogação, todas elas são ilegais, ok?
elas têm que serem afastadas. Se as renegociações começarem em 2015, é desde lá que nós vamos desconstituir todos os contratos mata-mata, as operações mata-mata, ok? Vamos pedir toda a documentação e vamos tentar desconstituir tudo isso. A prorrogação é uma coisa e as renegociações são outras, bem diferentes. Então, desde 2015, hoje nós estamos em 2020. Desde 2015, nós vamos tentar e conseguimos sempre anular esses contratos de renegociações feitos, né, que geraram esse endividamento, adequar no contrato primitivo, ok? E aí partir do valor correto do endividamento, adequando na capacidade real de pagamento da propriedade. É uma engenharia um pouco complexa, mas é assim que funciona. Ok? É dessa maneira que o Thiago, nosso futuro sócio aqui, vai participar da La Casa do Crédito Rural, vai operar em Sinop. Nós vamos desconstituir todas essas operações que foram feitas desde o direito que foi negado ao produtor da prorrogação, mantendo o nome dele fora dos cadastros abonatórios e ele operando com outros bancos. Ok? Voltando ao tema nosso da alienação fiduciária aí, Tiagão. A MP do Agro, para você ter uma ideia, MP do Agro, quem trabalha, quem faz o agro, quem são aí, Tiagão? É nós, advogado, ou os produtores? Ou é o banqueiro? Os banqueiros, né? Rapaz, quem alimenta o agro são os produtores, né? Mas quem domina, exato, quem domina são os banqueiros. Quem tenta implementar essas regras são os banqueiros. Você imagina essa MP do Agro? Eu não vou aqui, não temos nem tempo para um debate mais saudável em relação a isso, mas eles simplesmente, aquela discussão que havia sobre hipoteca e sobre alienação fiduciária, ou seja, o Thiago tem lá dos 1.000 alqueires em 2 matrículas e pega um custeio de 200 mil. Cara, eu não via problema nenhuma, hipoteca primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, muitos anos a gente operou dessa maneira, né? Eu tenho uma hipoteca de primeiro grau para o banco X, tenho uma de segundo grau para o banco Y, tenho uma de terceiro grau para a cooperativa Alfa. O patrimônio é muito grande. E aí, na iminência de nós tornarmos, acharia muito tranquilo você desmembrar o patrimônio e continuar na relação hipotecária. Os AFEBRABAN, através de grandes escritórios que defendem os bancos também, tornaram regra a alienação fiduciária. Ou seja, vamos desmembrar, sim, nós vamos pegar só 10 hectares do Thiago, ou 100 hectares do Thiago para a operação, mas aquele 100 hectares do Thiago não é mais do Thiago desde o momento que ele assinou a alienação fiduciária. Quer dizer, se o Thiago ir mal em 2, 3 safras, não sobrar mais nada, e nós tiver que fazer uma recuperação extrajudicial do produtor rural, esses 100 hectares, Thiagão, que você disponibilizou, nem entra na tua reestruturação financeira, porque já é do banco, ok? Nem entra. Resumindo totalmente, esses 100 hectares não entram na reestruturação, já é do banco. Então, isso foi uma perda enorme para o produtor. E, assim, já vi debates acalorados em relação a tudo isso, e eu me filio ao posicionamento de que o produtor sempre vai ser a parte hipossuficiente da relação, principalmente o pequeno e o médio. Não vimos grandes produtores do Mato Grosso precisar de crédito público, são todos eles com recurso próprio. Nós estamos falando, na nossa imensa maioria, de pequenos e médios produtores que dependem ainda do crédito dos nossos impostos, teu e meu, Tiagão, e precisam de dinheiros públicos para plantar. Grandes produtores acessam grandes créditos por maneiras, muitas vezes, relacionamento com um, lobby com o outro, e pegam... A gente vê muito dinheiro que teria que ser da agricultura sendo usado para outras finalidades. Eu vou comprar o avião tal, o jatinho tal, vou comprar mais área de terra. Enfim, esse é um outro assunto. A MP do Agro para o pequeno e o médio produtor foi um retrocesso, foi algo que deixou o patrimônio dele extremamente difícil, porque, olha, como é que você vai
negociar com o banco uma prorrogação. Imagina chegar a uma situação dessa em que o cara já está executado, o leilão na iminência de ocorrer já está notificado, nós temos 15 dias apenas para fazer o pagamento da parcela, sob pena de transferência do imóvel para o banco e o leilão administrativo, com uma MP do agro vigorando, né? Dando toda essa autorização. É tudo mais difícil, né, amigo? Tudo mais complicado, tudo mais piora muito a situação do produtor. Para fechar, então, Thiago, hoje a alienação fiduciária é a regra do jogo, tá? A regra do jogo hoje, pela MP do agro, a garantia é a alienação fiduciária. Então, vimos muitos contratos antigos aí, colegas, tá? Sendo renegociados, mudando esses contratos, aumentando-se a taxa de juros e mudando, inclusive, a modalidade de garantia, sendo transformados de hipoteca para alienação fiduciária. Principalmente as cooperativas de crédito, que hoje viraram bancos, segue o mesmo regramento dos bancos. Então, esses são os campeões, na minha opinião pessoal, de abusividade, tendo em vista que deveriam muito mais proteger o produtor do que fazer esse tipo de situação. Ainda nessas alienações fiduciárias, Rogério, aqui a gente se depara muito com essas situações dos encadeamentos, né? E a gente vê uma dificuldade imensa, principalmente no Poder Judiciário, do Judiciário entender de como funcionam as tratativas, de como realmente há o arquitetamento, como eles arquitetam a estruturação. Eu não sei aí na região de vocês como está sendo abordado pelo Judiciário, qual que é a receptividade dessas questões quando há uma eventual anulação de uma alienação fiduciária por vícios contratuais ou nulidades. Eu vou te falar do panorama geral, então, aqui do escritório, mano. Nós temos de praxe aqui todas as defesas que nós fazemos, principalmente... Obrigado, Júlia, querida. Nós temos uma regra aqui no escritório. Todas as situações que envolvem alienação fiduciária, principalmente quando o cliente já foi notificado, né? Notificado ele precisa fazer o pagamento, sob pena de ser transferido o imóvel, nós ingressamos com a ação competente e despachamos com o juiz. Né? E assim, 95% das situações envolve contratos rurais, que geralmente 90% estão descritos como rurais na cédula de crédito bancário que está sendo objeto de alienação fiduciária. Então, nós pedimos, mostramos muito claramente que as operações foram renegociadas, as operações rurais foram renegociadas por crédito comum comercial, né? Que eram operações rurais de origem, que o produtor não tem qualquer tipo de empresa, não tem CNPJ, não desenvolve qualquer tipo de atividade comercial, e juntamos alguns laudos meteorológicos e outras situações que ocorreram na região que poderão levar, e não conseguimos demonstrar cabalmente, muitas vezes, pelo prazo ser muito pequeno, que houve realmente as ilegalidades, mas colocamos indícios fortes que aquilo pode ter ocorrido, e geralmente mais de 90% dos nossos casos, já no primeiro grau, o juiz manda suspender qualquer tipo de transferência, e se já foi efetivada a transferência, o leilão administrativo. Então, assim, nós temos, o Judiciário do Paraná tem esse cuidado, né? E mesmo o juiz mais pró-banco, alguns muito mais pró-banco, tem esse cuidado de suspender o leilão para evitar direito de terceiros aí envolvido na relação, que pode ser prejudicado, porque o banco, ele transfere a propriedade e, geralmente, na mesma semana já faz o leilão. Né? Um caso no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, o juiz nos deu a liminar com 4 dias. O banco já tinha vendido a propriedade, só o pagamento não tinha sido feito ainda.
uma propriedade avaliada em 5,5 milhões de reais, eles venderam por 2,2 milhões para um dos lindeiros, da área. Olha a sacanagem, né, mano? Exato, é muita sacanagem. Ele dá metade do valor. Ainda assim, aí a gente ficou sabendo através do próprio produtor. Aí eu fiz uma petição pedindo ao juiz que informasse, né, cientificasse o comprador para que não fizesse o pagamento sob pena de perder aí o caráter da boa-fé, de terceiro de boa-fé. E aí nós conseguimos travar tudo. E posteriormente conseguimos fazer um acordo com o produtor. Então, assim, o que eu vejo de tudo isso, Tiagão, é uma influência enorme, um lobby enorme da Febraban sobre todos os deputados, né, sobre o judiciário, e isso nesse é possível fazer alguma coisa, foi o que a gente fez, né, Fitz? Aí, acho que você, nesse caso, a gente fez isso aí que eu acabei de falar, doutor, tá? A gente conseguiu travar aí, porque, assim, o patrimônio, na verdade, já é a garantia, né, Thiago? E, geralmente, o patrimônio do produtor é muito maior. Então, perigo do banco, do produtor não ter lá na frente para pagar o banco, não existe qualquer perigo. Levou pau na execução, levou pau na ação de cobrança, seja ela monitório, que for, o patrimônio do produtor já garante a dívida. O que nós vimos ainda são juízes extremamente pró-banco, dizendo, não houve qualquer tipo de problema aí na consolidação da posse, né? Foram cumpridos os requisitos e tal, e toca o pau. E aí temos que correr para o tribunal. A gente se depara aqui também, exato. E aí temos que correr para o tribunal, né? Aquela situação de você saber os caminhos do tribunal ali, chegar logo no desembargador no mesmo dia, para que explicar a situação, ligar, despachar com o... Imagina, Fitz, estamos juntos. Despachar com o assessor dele para ir logo ao concurso, para ele já decidir. Mas, assim, nós temos um índice muito bom, Thiago, de suspensão, tá? E quando não aconteceu a suspensão do processo de consolidação, nós conseguimos fazer um bom acordo antes disso tudo acontecer. Geralmente, aí aumenta para 96% o efeito suspensivo do agravo aqui no meu estado, né? Então, o juiz de primeiro grau não concedeu, o desembargador, às vezes o juiz de segundo grau, que está fazendo às vezes do desembargador, vai sempre dar liminar para suspender. O que eles não querem, muitas vezes, é envolver terceiro de boa-fé na relação, porque daí fica muito mais complicado na frente, principalmente se o cara já pagou, né? Aí fica bem mais difícil de você ajeitar até para o judiciário. Então, assim, tem que ser corajoso, né, irmão? Tem que ter coragem. Tem que ser. Infelizmente, às vezes o agricultor ele acaba não cuidando muito da questão dos prazos. Ele recebe um papel lá e joga no canto e não vai buscar muitas informações. Aqui a gente se depara muito com isso, infelizmente. Não sei aí qual que é a cultura. Principalmente quando não é um oficial de justiça, né, Tiagão? Não chega algo pelo correio, né? Com certeza. E ocorre muito. Aí você esvazia o prazo para tentar, até mesmo afastar a mora ou buscar aí o judiciário para tentar reverter. Aqui a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Principalmente nos juízes singulares aí. No tribunal já tem um pouquinho mais de facilidade, mas é delicada. A situação varia de caso para caso. Para você tentar, a gente se depara muito aqui nas alienações fiduciárias, uma artimanha maliciosa, de certa forma, aqui. Com certeza. Contra os agricultores, né? Tiagão, temos mais 7 minutinhos aí para deixar gravada a live. Quero que você fale da tua expectativa de estar aqui conosco na última semana de novembro. O que você espera de tudo isso? Né? Qual foi muito aprendizado aí, né? Principalmente na prática, no dia a dia. Teoria a gente tem um pouco de conhecimento, mas o grande diferencial realmente é a prática. E aproveitar o gancho, Rogério, eu quero
você explica um pouquinho só para a galera aí a questão, como é que é esse projeto, de que forma ele vai funcionar, só para matar a curiosidade da galera. A La Casa do Crédito Rural, queridos, é um projeto inovador, né? Não existe nada parecido que já tenha sido feito no Brasil. Nós vamos fazer em um formato, entre aspas, de um reality show do agro, na defesa do produtor rural, em que as pessoas que foram escolhidas vão passar uma semana aqui conosco, na sede do nosso escritório, meu e da doutora Odara, e nós vamos ensinar tudo que nós sabemos a respeito da defesa dos produtores dos mais diversos tipos de contratos celebrados. Reuniões de prática, né, a respeito da melhor estratégia de atendimento daquele produtor, reuniões de atendimento do produtor, vamos fazer de tudo para estar com o produtor, porque eu não quero nada combinado, não quero que seja nada combinado com o produtor, nós vamos chegar em alguns atendimentos feitos naquela semana, como atender o produtor na fazenda dele, como atender o produtor no escritório, se ele tiver que vir no escritório, e depois que nós atendemos, definir a melhor estratégia de defesa junto, né? Reuniões de trabalho, qual é o primeiro passo a ser dado, o segundo passo, e aonde nós queremos chegar com toda a nossa estratégia jurídico-processual. Vamos fazer, se possível, alguma reunião de comitê de renegociação administrativa, ok? Como você deve renegociar com os bancos, uma vez que já pode ter algum processo em andamento, muitas vezes o que mais chega no nosso escritório são retrabalhos, enfim, tudo que o profissional precisa saber que vai estar aqui conosco para desenvolver uma advocacia na defesa do produtor na prática. Por isso que eu digo, a teoria já tem que estar um pouco latente naquelas pessoas que já vão vir para cá, porque nós vamos ter um pouco de teoria, sim, mas isso é voltado estritamente, esse projeto, para a prática, ok? A prática de tudo isso, o que falar. E mais, os nossos alunos vão receber uma sessão, uma mentoria de uma aula de mais ou menos 2 horas sobre prospecção de clientes, como você deve prospectar, respeitando todos os normativos da OAB, e uma mentoria de perfil comportamental de uma Master Coach Integral Sistêmica formada pela Febracis, explorando as peculiaridades, as particularidades da personalidade de cada um. Então, tudo isso foi montado com muito carinho, porque dos negócios que nós fomentarmos juntos, vão sair grande valor no nosso trabalho para as famílias que nós vamos representar, judicialmente e administrativamente. Com certeza. Reverberando bons honorários para nós, porque uma das promessas que eu fiz do curso é que as pessoas que estiverem conosco e levar isso muito a sério, nunca mais vão ter problemas financeiros de qualquer tipo de ordem. Ok? É isso aí, Rogério. Estamos na expectativa imensa aí de fazer parte, principalmente, desse projeto piloto e sendo o primeiro, né? Então, fazer parte de uma certa inauguração. Exatamente. A honra é toda nossa, querido. Estaremos aí em novembro aí para encerrar, eu gostaria, assim, tem mais um minutinho, eu gostaria de honrar a vida do Thiago, no sentido de que as pessoas que verdadeiramente conseguiram se conectar conosco, aqui com a nossa missão e o nosso propósito, alguns pensaram que o dinheiro era suficiente, a matrícula era suficiente. Não, não é suficiente, amigo. Essa conexão que nós tivemos com os participantes da primeira Casa do Crédito Rural foi realmente a história de cada um. O Thiago tinha tudo para ser um cara revoltado, maluco, louco, drogado, alucinado. Perdeu o pai muito precocemente, não tinha uma referência do pai, teve que ficar com a mãe um tempo, uma mãe trabalhadora que se viu em 10 aí se desdobrando para criá-los, e isso fez com que ele se tornasse o homem que ele é hoje. Um cara reconhecido já na sociedade de Sinop, e mesmo reconhecido, tendo uma boa imagem aí, viu uma oportunidade de negócios defendendo, ele já tem estrutura para defender produtores aí em Sinop. O que ele vai fazer é uma atualização e ajeitar o foco dele nessa defesa dos produtores.
Mas assim, Thiago, eu quero honrar você, né? É um prazer, o prazer é todo meu em receber você aqui na nossa estrutura. E você pode ter certeza que nós vamos juntos ajudar muitos produtores aí na região do Mato Grosso que estão com esse tipo de problema. O prazer é todo nosso, a honra é toda nossa em estar com você. Doutor Vaires, a bagagem que você vai trazer de Cascavel é impagável. Bondade sua, doutor. A semana que vem vamos ter uma live junto aí, doutor Vaires, tá? Eu vou ter que encerrar agora, Tiagão, senão eu não consigo deixar a live salva. De restante, você vai acertar os detalhes com o Paulo, que, por sinal, é um aliado seu aqui no escritório, tem que investigar aí essa relação de vocês dois posteriormente. Um abraço para a família, um abraço para a esposa, um abraço para a mãe, para o teu padrasto, e Deus abençoe muito vocês aí, tá bom? Igualmente, um grande abraço para vocês e para toda a família aí, Rogério, e os demais aí também, que nos prestigiaram. Valeu, querido. Fique com Deus aí, tá? Sucesso sempre. Até mais.